Bom dia. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus sejam com todos. De fato, a nossa oração ainda de olhos abertos é que o Senhor abra sim os nossos olhos, que nós possamos nessa manhã olhar para essa mesa e contemplarmos a pessoa do nosso Senhor Jesus Cristo e contemplarmos Ele de uma maneira diferente, contemplarmos Ele de uma maneira viva, que nesta manhã o Senhor realmente se revele a nós, como Ele já tem feito, como nosso Senhor e Salvador, aquele que deixou seu trono de glória, se fez homem, veio até essa terra, se humilhou e sofreu uma morte horrenda naquela cruz, para me buscar, para te buscar, para nos proporcionar um caminho novo de salvação. Então que nessa manhã nós tenhamos sim os nossos olhos abertos e possamos contemplar de uma maneira viva, de uma maneira real, a pessoa de Cristo Jesus nesses elementos. E que o Espírito Santo passeie em nós e entre nós, suscitando louvores, adoração e glória ao nosso amado Senhor Jesus. Vamos ter mais um tempo de oração. Amado Senhor, de fato, como oramos há pouco, ache em nosso meio aqueles verdadeiros adoradores, adoradores que te adorem em espírito e em verdade. Amado Senhor, revele a nós, traga aos nossos corações a alegria de participarmos desse momento. Traga sim, Senhor, um frescor da tua obra, um frescor da tua própria pessoa, que tenhamos os nossos olhos abertos para te contemplar, para te louvar, para te adorar. Oh, amado Senhor, que quando olhamos para ti, para a tua obra, não nos resta outra coisa a não ser dizer que tu é digno, Senhor. Tu és o único digno. Tu és o Todo-Poderoso, o Criador de todas as coisas, o sustentador desse universo pelo poder da sua palavra. E sendo tudo isso, o Senhor se humilhou, desceu até essa terra e fez uma grandiosa obra de salvação para nos alcançar, para nos dar esperança. O Senhor é a nossa esperança. Glórias e honras a ti pertencem, Senhor. Amém. Irmãos, no domingo passado, na reunião do Partir do Pão, nosso irmão Ricardo Oliveira trouxe uma meditação para nós a respeito da visão da glória de Cristo. E para isso o irmão usou o texto de Mateus 17, que fala da transfiguração do nosso Senhor. E quão bela é aquela passagem. E quando você olha para ela, de fato você consegue enxergar uma das naturezas de Cristo, naquele momento da transfiguração, que é a natureza divina. E quando você contempla essa passagem, você vai ver que ali estava Deus com Deus. Cristo, aquele que é Deus com Deus, estava ali. E o irmão Christian Shen, em seu livro Grande Profecias da Bíblia, ele indica que dali mesmo o Senhor Jesus ele poderia ter ascendido aos céus, pois ele já havia cumprido todo o propósito de Deus para a sua vida. Ele já tinha vivido uma vida maravilhosa, uma vida de obediência e de submissão que agradara ao Pai. Mas o nosso Senhor, ele não partiu dali. Ele ainda não podia partir para o céu. Como eu disse para os irmãos, ele já tinha cumprido todo o propósito de Deus para com a sua vida, para com a vida dele próprio, Jesus. Mas ainda faltava ele cumprir o propósito de Deus para com as nossas vidas. Então ele não podia partir dali. Ele não podia ascender dos céus dali. Ele fez uma escolha, e a escolha dele foi descer daquele monte, como Lucas registra para nós, que ele desceu do monte. E no capítulo 9 de Lucas, verso 51, vai falar que ele manifestou um firme propósito de ir a Jerusalém. E quão lindo é isso, meus irmãos. Essa manifestação desse firme propósito de ir para Jerusalém, porque ele sabia o que tinha lá em Jerusalém. Ele sabia o que aguardava ele em Jerusalém. Jerusalém representava para o nosso Senhor a morte,
o sacrifício, e ele manifestou um firme propósito de ir para Jerusalém. Era lá que ele iria morrer no meu e no seu lugar, morrer a nossa morte para que nós pudéssemos ter vida. E é a partir do Monte Hermon, que é o Monte da Transfiguração, que começa o caminho da cruz. O irmão Luiz, quando esteve aqui, ele nos falou exatamente isso, que o caminho da cruz não começa na prisão de Jesus no Getsêmani. O caminho da cruz não começa ele partindo lá da fortaleza de Pilatos. Não começa. Não começa lá, começa no Monte Hermon, quando ele escolhe descer de lá e manifesta esse firme propósito de ir para Jerusalém. Ele sabia o que estava aguardando ele. Ele foi em direção ao Gólgota, mas antes do nosso Senhor poder dizer que está consumado, ele experimenta em seu grau máximo o que as Escrituras nos diz lá em Isaías 53, no verso 3. Diz assim: era desprezado e mais rejeitado entre os homens, homens de dores e experimentado nos sofrimentos. Do Monte Hermon até o Gólgota, o nosso Senhor experimenta no grau máximo, Isaías 53, 3. Ele já havia sofrido muito na sua vida, mas a partir dali, o sofrimento que ele passaria a suportar seria muito maior. E é o que eu quero considerar com os meus irmãos nessa manhã. Com a ajuda do Espírito Santo, eu quero tocar numa passagem que traz um pouco desse sofrimento que Cristo suportou até chegar numa cruz, até chegar na cruz. E a passagem que eu desejo considerar com os meus irmãos, ela é bem conhecida e trata-se do relato de Jesus no jardim do Getsêmani. Esta é uma passagem a qual devemos nos aproximar, meus irmãos, de joelhos. É uma passagem, e uma passagem como esta, certamente o estudo ele deve ceder lugar a uma adoração maravilhada do nosso Senhor. E quando ainda a gente tem o Monte da Transfiguração como pano de fundo dessa passagem, fica ainda muito mais belíssima. Porque, como eu disse, o Senhor poderia ter ascendido aos céus dali, mas ele escolheu descer do Monte da Transfiguração para chegar até o Gólgota e passar por aqui, pelo Getsêmani, para experimentar o sofrimento que, se o Espírito Santo nos ajudar, nós tocaremos nesta manhã. Como eu disse para os meus irmãos, como o caminho da cruz ele começa no Monte Hermon, a morte do Senhor, ela começa aqui no Getsêmani, ela se inicia aqui no Getsêmani. Os 4 evangelistas tocam de alguma forma neste jardim. Mateus, Marcos e Lucas, eles retratam desde o tempo da adoração, o sofrimento do Senhor Jesus ali naquele local, até a sua prisão. Enquanto que João, ele vai retratar apenas a partir da sua prisão. E é interessante a gente ler o relato que nós temos do jardim do Getsêmani lá em João, porque se você pegar o capítulo imediatamente anterior a esse relato, você vai ver que o Senhor Jesus orava aquela oração que nós chamamos de oração sacerdotal. E nós encontramos ali um Senhor orando, fazendo a sua oração intercessora por nós, pelos seus discípulos, de uma maneira serena e calma. E quando a gente passa a olhar o Senhor Jesus orando no Getsêmani, nós vemos um contraste gigantesco. Como explicar essa diferença, meus irmãos? Como nós podemos entender essa diferença? Há uma serenidade nessa primeira, nessa oração sacerdotal, e uma agonia na segunda. A primeira oração ela é intercessora, enquanto a segunda foi pessoal. E aí naquela oração pessoal de Jesus no Getsêmani, estava diante dele o prelúdio do Calvário. Estava diante do coração do nosso Senhor a antecipação da cruz. O coração do nosso Senhor estava perturbado com a antecipação da cruz e o cálice que ele iria beber. Os irmãos já me ouviram dizer, mas deixa eu dizer outra vez, o nome Getsêmani significa lagar de azeite. O lagar é um lugar onde o fruto é prensado para separar o líquido da parte sólida.
E eu fui ver como era feito esse processo. É um processo onde você colhe o fruto da oliveira, coloca num equipamento que tem duas pedras muito grandes, e ali você vai girando aquelas pedras e vai amacetando aquele fruto, vai esmagando aquele fruto até separar a parte líquida da parte sólida. Fica uma grande pasta. E nada na Bíblia é por acaso. Por que o Senhor está aqui no Getsemane, nesse lagar de azeite? Foi ali que o nosso Senhor ele foi esmagado, a fim de produzir um óleo precioso que serve de bálsamo para as almas feridas, um óleo de refrigério, um óleo de cura. Foi ali, no Getsemane, que o nosso Senhor sofreu uma agonia, um pavor gigantesco, que ele foi esmagado porque ele estava recebendo sobre o seu corpo o meu e o seu pecado. Meus irmãos, o Senhor sabia a seriedade do pecado para com o seu Pai. O Senhor sabia o preço que ele teria que pagar pelo pecado da humanidade, e aquilo o esmagou, e aquilo o espremeu de uma maneira tão grande. E ele sabia também que mais adiante ele experimentaria algo que ele nunca havia experimentado desde a eternidade, que era estar por um pouco de tempo separado da presença do Pai. Meus irmãos, que Senhor maravilhoso é esse que nós temos. Um Senhor que lá no Monte da Transfiguração estava glorificado, tinha a aprovação do Pai. Ele escolheu descer de lá para ir até o Gólgota, passando pelo Getsemane, para que ele pudesse sofrer tudo isso, para me alcançar, para te alcançar, para que nós pudéssemos hoje nessa manhã estar aqui, dando glórias a Ele, porque Ele é digno, sofreu tudo isso. Vamos pegar então os textos, Mateus 26, 36. A palavra diz assim, Mateus 26, 36. Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsemane, e disse a seus discípulos: assentai-vos aqui enquanto vou além orar. E levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Eu queria que os irmãos focassem a atenção aqui nessa parte aqui do versículo. Começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: a minha alma está cheia de tristeza até a morte, ficai aqui e velai comigo. E indo um pouco mais para adiante, prostrou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: meu Pai, se é possível, passe de mim este cálice, todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, a carne é fraca. Marcos, eu só quero citar para os meus irmãos, ele diz assim, capítulo 14, e tomou consigo a Pedro e a Tiago e a João, e começou a ter pavor e a angustiar-se. E disse-lhes: a minha alma está profundamente triste até a morte. Ficai e vigiai. E o outro texto, Lucas, pedi para os irmãos abrirem, por favor, 22. Verso 39. A palavra do Senhor, ela diz assim: e saindo como costumava para o Monte das Oliveiras, e também os seus discípulos o seguiram. E quando chegou àquele lugar, disse-lhes: orai, para que não entreis em tentação. E apartou-se deles cerca de 1 tiro de pedra, e pondo-se de joelhos orava, dizendo: Pai, se queres, passa de mim este cálice. Todavia não se faça a minha vontade, mas a tua. E apareceu-lhe um anjo do céu que o fortalecia. E posto em agonia, orava mais intensamente, o seu suor tornou-se como grandes gotas de sangue,
que corriam até o chão. E levantando-se da oração, veio para os seus discípulos e achou-os dormindo de tristeza. E disse-lhes: Por que estáis dormindo? Levantai-vos e orai, para que não entreis em tentação. Quando nós consideramos então essas três passagens, Mateus, Marcos e Lucas, sobre o tempo que Jesus esteve no jardim, encontramos no mínimo 6 relatos, cada um apresentando uma faceta diferente dos sofrimentos do nosso Senhor e Salvador Jesus no Getsemane. E o que eu quero considerar com os meus irmãos a partir de agora é exatamente esses 6 relatos. Bem brevemente, mas os irmãos depois podem considerar com calma. O quão precioso é isso, o quão maravilhoso é nós podermos tocar nesses pontos e sabermos que esse nosso Senhor grandioso, maravilhoso, pôde nos amar tanto a esse ponto aqui. O primeiro relato, nós vimos esse em Marcos, diz que ele ficou profundamente triste. Irmão, será que nós conseguimos entender essa expressão? Ele ficou profundamente triste. Nós sabemos que o nosso Senhor, ele sempre foi homem de dores, mas agora penetra na tristeza de uma forma tão intensa que tudo que tinha sofrido no passado pareciam ondas muito pequenas comparadas com aquela onda gigantesca que o submergia. Veja o que o próprio Senhor disse, que ele estava profundamente triste. Penso que o Senhor, ao considerar o peso do nosso pecado, a considerar tudo que ele teria que passar, o sentimento dele não poderia ser outro, a não ser ficar profundamente triste. Eu li algo que eu queria compartilhar com os irmãos bem rápido. Diz assim: agora começou a entristecer-se e nunca mais deixou de estar assim, até que disse: está consumado. Meus irmãos, o segundo relato diz que ele começou a ter pavor. Totalmente espantado e golpeado pelo medo, o irmão do passado escreveu: o primeiro sentimento do nosso Senhor foi de apavorada tristeza. Por mais que ele soubesse da paixão, quando ela se mostrou logo ali na frente, seu terror superou as suas expectativas. Sua alma humana experimentou algo novo, e a última lição de obediência começou com um sentimento de inimaginável pavor. Quando Jesus viu os ingredientes do terrível cálice que estava sendo misturado para si, ele ficou estupefado. Marcos vai nos dizer que ele ficou tomado de pavor. Meus irmãos, que sentimento é esse? O nosso Senhor, Salvador, o Criador de todas as coisas, tomado de pavor. Quando ele viu aquele cálice que estava sendo misturado para que ele pudesse beber no meu e no seu lugar. E é interessante que quando a gente olha para todo esse cenário, nós vemos, como já compartilhei com os irmãos aqui, uma obediência perfeita do nosso Senhor. E essa obediência passou por esse sentimento, por esse pavor. E é interessante você fazer aqui uma analogia, uma comparação, que o Senhor Jesus, ele foi totalmente obediente à vontade de Deus nesse jardim do sofrimento, enquanto que o homem, ele foi totalmente desobediente à vontade de Deus num jardim de prazeres, meus irmãos. Que diferença! O homem pecou contra o Senhor num lugar maravilhoso, onde ele tinha todas as coisas, onde ele tinha paz, onde ele não era fustigado como o nosso Senhor foi aqui. Enquanto que o nosso Senhor obedeceu ao Pai, num ambiente de sofrimento terrível. Então ele começou a ter pavor. O terceiro relato diz que ele começou a angustiar-se. E esse relato nós vemos em Mateus e também em Marcos. Ele começou a angustiar-se, pesaroso,
consternado. Um comentarista sugere que a ideia fundamental é estar deslocado, fora de casa, fora de si. E quando nós olhamos para o Senhor ali e sabemos e imaginamos que o Senhor estava vislumbrando já aquela separação eminente da presença do Pai, ele sim estava fora de si, fora de casa, porque ele já não contava com a presença do Pai. Ele estava sozinho ali para suportar todo aquele peso, todo aquele sentimento, toda aquela carga emocional daquele momento. Inclusive, quando em Lucas nós lemos que ele se afastou dos seus discípulos, essa palavra afastou, ela pode ser traduzida também por se rasgou para enfrentar sozinho tudo isso, porque ele nos amou, ele me amou, ele te amou até o fim, e tendo amado os seus, os amou até o fim. O quarto relato diz que ele estava profundamente triste, mas agora acrescenta-se até a morte. Isso foi o que o nosso Senhor disse em Marcos. A palavra usada aqui, ela indica uma insondável profundeza de angústia e dor. O significado das palavras até a morte pode ser que o peso do pavor e da agonia era tão grande que ele temia que a sua constituição física entrasse em colapso antes de alcançar a cruz. Então ele estava profundamente triste até a morte. E ele temia que a sua constituição física entrasse em colapso e ele não conseguisse chegar até a cruz. Deixa eu colocar aqui para os meus irmãos, fazer uma pausa e colocar aqui algo para os meus irmãos. Quando você contempla a oração de Jesus, que Jesus fez aqui no Getsemane, a princípio você até pode pensar que talvez Jesus estava pedindo uma segunda alternativa para o Pai que não fosse a cruz, que não fosse beber aquele cálice que o Pai estava preparando. Mas essa ideia está totalmente errada, não foi isso que o Senhor Jesus estava pedindo, de maneira nenhuma. Até porque quando você olha para a palavra, você vê ele por diversas vezes, dizendo da necessidade que ele tinha de ser erguido numa cruz, dizendo da necessidade que ele tinha de ser morto para nos salvar e nos dar um novo caminho. Então é inconcebível nós pensarmos que o Senhor possa, nem por um momento, ter pensado em desistir da cruz. O Senhor não pensou isso. Inclusive, um versículo de João diz assim: agora minha alma está perturbada. E que direi eu? Pai, salva-me desta hora. Mas para isto vim a esta hora. Pai, glorifica o teu nome. Então veio uma voz do céu que dizia: já o tenho glorificado e outra vez o glorificarei. Ele não pediria para o Pai o livrar daquela hora de maneira nenhuma, porque foi exatamente para aquela hora que ele veio. Então ele estava orando por quê? Alguns irmãos sugerem que um ingrediente do cálice que Jesus estava para beber, inclusive o irmão Luiz disse isso da vez que ele esteve aqui, que era exatamente essa possibilidade de morrer ali mesmo, no Getsemane, antes de chegar ao Gólgota. E essa sugestão ela se baseia no versículo que está lá em Hebreus, no capítulo 5, que diz assim: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Os irmãos todos, a maioria pelo menos, concorda que esse versículo fala exatamente dessa passagem do Getsemane, que o Senhor, com orações e súplicas, com lágrimas, ele clamou sim àquele que podia livrar da morte, e foi ouvido quanto ao que temia. E também esse ingrediente do cálice, ele também se baseia nesse trecho que estamos lendo, que a gente está considerando aqui, que é esse relato que o Senhor diz que ficou profundamente triste até a morte. E me parece muito coerente isso, porque quando você lê Lucas, você vai ver ali um anjo amparando o Senhor Jesus. Então, com isso você consegue chegar à conclusão de que o Pai, sim, ouviu a oração do Filho e mandou um anjo para o sustentar,
para que ele pudesse passar daquele momento e chegar até a cruz. É tão maravilhoso isso. O pai, ele sempre vai ouvir a oração do filho, porque o filho, ele sempre foi obediente. Ele sempre fez a vontade do pai. Então não tinha como o Senhor Jesus orar para que o pai passasse aquele momento e não fosse ouvido. Se o Senhor Jesus de fato orasse daquela forma, muito provavelmente ele seria ouvido, mas ele não orou, porque o desejo dele era chegar até a cruz. O desejo dele era chegar até a cruz. E ele chegou. E quando viu que o pai estava separado dele, ele diz: Deus meu, por que me desamparaste? Meus irmãos, que brado é esse? Que realmente nos mostra o coração de um Senhor sofrendo. E sofrendo porque esse sofrimento não era merecido por ele de maneira nenhuma. Esse sofrimento era merecido por cada um de nós, e ele toma o nosso lugar. Meus irmãos, ele toma o nosso lugar e ele oferece na cruz um sacrifício maravilhoso e perfeito para que o Pai pudesse nos perdoar. E para que nós pudéssemos ter esperança, uma esperança viva, uma esperança que não se confunde, uma esperança que é uma certeza de que um dia estaremos com o Senhor na glória. E o nosso Senhor, ele sofreu tudo isso, e ele faria de novo, muito provavelmente. Ele faria de novo se preciso for, porque ele nos amou com amor infinito. E o amor dele é perfeito, o amor dele é esse amor que não há confusão. Inclusive, eu já disse para os irmãos e quero repetir, o irmão Ernie sempre falava isso: se eu fosse o único pecador da face da terra, ainda assim, o Senhor desceria e ofereceria ao Pai uma obra como ele fez por um único pecador. Esse é o nosso Senhor, esse é o coração do nosso Senhor. Meus irmãos, que Senhor maravilhoso que nós temos. E nessa manhã, eu e você, nós temos a oportunidade de adorar, de bendizer, de exaltar esse Senhor que foi até as últimas consequências. E só uma curiosidade aqui que eu queria colocar para os meus irmãos: você, quando lê esse relato, você vai ver que o Senhor pega os seus discípulos dormindo. Inclusive, os comentaristas falam que nós não podemos criticar os discípulos por estarem dormindo naquela hora, porque a situação ali, o movimento era tão difícil que eles estavam realmente cansados, estavam realmente angustiados, e tão cansados que talvez a única situação que realmente fosse dormir, eles não aguentaram e dormiram. Mas é muito interessante porque o irmão escreveu assim: bom é para nós que a nossa salvação está na mão de um que não toscaneja nem dorme. Não dormita o guarda de Israel. Não dormita o nosso Senhor, Ele é aquele que aguentou firme. O nosso Senhor, Ele é maravilhoso. E Ele estava em agonia, o quinto relato. À medida que os poderes das trevas fechavam um cerco sobre Ele e a iminência da cruz o pressionava, ele se viu num conflito como nunca antes havia experimentado. Ele estava em agonia, e essa agonia foi tão grande, que produz para nós o sexto relato. E, meus irmãos, essa agonia pressionou o Senhor de tal forma, esse momento, esse profundo sofrimento que o Senhor experimentou, o pressionou de tal forma, que, como Lucas relata para nós, ele chegou a suar sangue. Se os irmãos pesquisarem, a Jéssica está aqui, ela é médica, ela pode nos ajudar, porque eu também não entendo muito disso. Mas esse fenômeno, ele é muito raro, ele só acontece em situações de extrema agonia, de extremo estresse. E era aquela que o Senhor estava passando. Ele tinha pleno conhecimento do infinito mal do pecado e da imensa magnitude da culpa pela qual devia fazer expiação. Com visões horrorosas da justiça e santidade divina e do castigo merecido pelos pecados do homem, tais que nenhuma língua pode expressar nem mente conceber. O suar sangue é causado por toda a agonia a que Jesus foi exposto. Esse profundo sentimento de tristeza, o peso do pecado de toda uma humanidade, o cálice já posto diante dele,
referente à ira de Deus. Um sofrimento que não era merecido por ele, sim por nós. Cristo bebeu o cálice da ira de Deus sem misericórdia, para que nós pudéssemos beber o cálice da misericórdia de Deus sem a ira. Ele tomou o meu e o seu lugar. Ele aguentou esses sofrimentos firme. E ele pôde clamar naquela cruz: está consumado. Tudo está pronto. Está aí. E nessa manhã nós podemos adorá-lo por isso. Nós podemos bendizê-lo por isso, porque o sofrimento que ele suportou no meu e no seu lugar é algo que nós não podemos nem imaginar. Você pode pegar aí a pior tragédia que tenha acontecido na sua vida, não vai ser nem comparado ao sofrimento do Senhor lá no Getsemane. Não vai ser comparado. E quando você olha realmente tendo esse pano de fundo da transfiguração, que o Senhor ali poderia ter ascendido aos céus, isso ainda se torna ainda mais belo, porque ele manifestou um firme propósito de ir a Jerusalém. Era uma obsessão para ele chegar até a cruz. E nesse momento de agonia, e ele imaginando que poderia morrer antes de chegar até a cruz, ele pede: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, mas se referindo a essa situação em específico, e não à cruz. Inclusive em Marcos o texto lá é tão lindo, fala: Abba, Pai. Usa aquela expressão que a criancinha usa: Papai, se possível, passe de mim esse cálice, todavia não seja feita a minha vontade, mas a sua. Uma obediência perfeita. Um Senhor maravilhoso, que sofreu, porque Ele nos amou, e Ele nos amou até o fim. Mas é maravilhoso, porque Ele morreu, Ele disse: está consumado, sim, mas o Pai o ressuscitou, e Ele está sentado à destra do Pai, nas alturas, e voltará para nos buscar. E Ele não virá mais como sofredor, Ele virá como leão da tribo de Judá. E é esse maravilhoso Senhor que eu e você podemos adorar nessa manhã. Então, meus irmãos, que a alegria realmente tome conta do nosso coração. Que a alegria de saber que esse Senhor, Ele nos ama de uma maneira tão grandiosa a ponto de fazer tudo isso por nós, tome conta do nosso coração e nós possamos adorá-lo e bendizê-lo. Amém?